Dia, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou trazer aqui uma pregação que fala sobre Davi e Golias. Espero que essa palavra toque no coração de vocês. E antes de começar essa pregação, estarei fazendo uma oração. Pai querido, Pai amado, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração através desse estudo, dessa pregação, que o Senhor também venha falar ao coração de muitos, porque a dúvida que eu tinha aqui, creio que muitos também tinham. Então que o Senhor, meu Pai, consiga tirar toda a dúvida e falar com cada um deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Bom dia mais uma vez. Quero deixar aqui hoje a palavra que está em 1 Samuel 17:49, que vai dizer: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu acho que, assim, um pouco a minha dúvida, o meu questionamento, às vezes eu sempre questionava isso a Deus, porque todos nós sabemos o movimento quando a luta de Davi e Golias. Davi, ele lança a pedra em direção a Golias e acerta a testa. Só que Golias, ao invés de cair para trás, ele cai para frente. E a gente fica pensando assim, o porquê que Golias caiu virado para frente e não caiu para trás? Se a gente for olhar, todos nós, a maioria de nós já estudamos a própria física, e a gente vai ver que isso aí vai contra a lei da física. Mas também sabemos que para Deus não existe física certa, não existe química, porque para Deus não existe nada é impossível. E outro ficava perguntando ao Senhor: por que, Senhor, que Golias, ao invés de cair para trás, ele caiu para frente? E aí Deus me revelou em um culto que o meu pastor estava pregando, falando sobre Golias e Davi. E olha que interessante, Davi, quando acerta na testa, ele cai prostrado de rosto no chão. E aí eu fiquei perguntando, e aí eu vou ver, conforme eu fui vendo, eu fui chegando em casa, fui procurando, e Deus foi dando mais resposta. Porque a pessoa, quando afronta o Senhor e perde, ela vai ter que cair prostrada ao Senhor. Não tem ninguém que afronta o Senhor e vai ganhar. Temos que saber que todos aqueles que afrontam o Senhor, ele vai cair de cara no chão. Ele vai ter que se prostrar aos pés do Senhor. Foi isso que aconteceu. Golias, desde o início, já estava afrontando o Senhor. Eu separei até alguns versículos aqui para mostrar para vocês que de 1 Samuel 17, nos versos 26, 36 e do 42 ao 45, a gente vai perceber que Golias afrontava o Senhor. Porque olha só o que Davi fala aqui nesses versos. Então vamos lá no verso 26. No verso 26 do capítulo 17, olha só o que está dizendo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha, Davi já percebeu que Golias está ali afrontando o exército do Senhor. Ele não está afrontando somente o homem, ele não está afrontando somente o exército de Saul. Pelo contrário,
Ele está afrontando o exército de Deus, aquele que Deus comandava. Porque o maior comandante ali no exército naquele exército de Israel não era Saul, não era Anibe, não era ninguém. O maior comandante ali era o Senhor. E o povo ali, o povo de Israel não tinha percebido isso. Mas Davi sim. Davi percebeu que quem estava comandando aquele exército contra aquele homem que o afrontava, o povo de Deus, era o próprio Deus. Olha outro lugar que você vai ver a afronta. No mesmo capítulo, no versículo 36. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha Davi mostrando aí de novo que Golias estava afrontando o exército, mas não um exército comum, um exército só de homens, mas o exército de Deus. Então Davi, ele reconhecia que Golias não estava afrontando só o povo de Israel, não estava só afrontando o homem, mas sim o Senhor. Olha no verso 42 e 45 ao 45, o que vai dizer: E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha aí Davi novamente nos mostrando que o filisteu Golias está afrontando o nosso Deus. E a gente sabe que todo aquele que afronta Deus vai ter que se prostrar perante a ele, porque não consegue vencer. Eles não vão conseguir vencer o exército do Senhor. Vemos que Golias, e ainda tem mais, tenta amaldiçoar a Davi. Mal sabia ele que não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Isso já tinha acontecido em Números 23:8. Olha só, em Número 23:8, o que vai falar? Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Essas são a palavra de Balaão a Balaque. Balaque era o rei moabita e ele tinha medo de Israel. E chamou Balaão para fazer um ritual para amaldiçoar o povo de Deus. Para amaldiçoar Israel. E não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Se Deus te abençoou, fique tranquilo. Não tem ninguém que vai te amaldiçoar. Porque se Deus te abençoou, não é o homem que vai te amaldiçoar. Então, como Deus abençoou a Davi? Se Deus abençoou a Davi, como que um simples guerreiro, um simples filisteu poderia o amaldiçoar? Pelo contrário, quando Davi o acertou na testa, quem ficou sem a cabeça foi o próprio Golias. Golias perdeu a sua cabeça com a sua própria espada. Quem teve o seu corpo aos pássaros do deserto não foi Davi, mas sim Golias. E teve que se prostrar aos pés do Senhor. E a gente fica vendo, para concluir essa pregação, todos aqueles que afrontam a Deus vai ser derrotado e cairá prostrado com o rosto em terra. Os filisteus parece que não aprenderam isso, pois já tinha acontecido com eles em 1 Samuel
5, de 1 a 4. Vamos ver lá 1 Samuel 5, de 1 a 4, o que diz? E os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a expuseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-la no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as plantas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Olha só, se a gente for parar para pensar, a gente vai olhar, não foi Golias o primeiro filisteu a perder a cabeça para Deus. O primeiro a perder a cabeça foi o próprio Dagom, o Deus que os filisteus adoravam. Olha o que Deus faz com aqueles que o afrontam. Os filisteus achando que tinha derrotado o homem, por ter derrotado o exército de Israel ali, que estava sem a presença do Senhor, que usou a arca da aliança como amuleto e perdeu-a para os próprios filisteus. Eles acharam que tinham destruído a Deus, eles achavam que tinham vencido a Deus, só que na verdade é o seguinte: eles não venceram a Deus, eles venceram o homem, porque quando botaram a arca da aliança dentro do templo de Dagom, aqui está comprovando, Dagom teve que se prostrar e ainda perdeu a cabeça. E também não tem como, a gente vai ver que não tem como amaldiçoar quem Deus abençoa, pois sobre quem Deus abençoa existe uma promessa, que está em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis 12, verso 3, que está escrito assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é a promessa que Deus faz a Abraão, e não somente a ele, mas a todo o povo da terra, a todos aqueles que Deus fala: se você amaldiçoar o meu povo, você vai ser amaldiçoado. Mas, porém, se você abençoar o meu povo, você será abençoado. Então, se você quer ter uma vida de vitória, em vez de afrontar a Deus e em vez de querer amaldiçoar quem Ele abençoa, o adore. Não se proste somente quando você ser derrotado, mas aproveite a oportunidade de se prostrar enquanto ainda há tempo. Aproveite a oportunidade de abençoar aquele que Deus abençoa. Espero que essa mensagem toque o coração de vocês, que o Senhor Jesus vos abençoe. Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor tome a cada um em tuas mãos, a cada um que ouviu agora essa palavra ao vivo e a cada um que vai ouvir depois lá no canal do YouTube e nas minhas outras redes sociais. Que o Senhor, meu Pai, tome a cada um deles em tuas mãos, faça a sua vontade, seu querer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aonde você estiver, se você ainda não aceitou Jesus e sentiu no coração de aceitá-lo, levante sua mão e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, fiel Salvador da minha vida. Então que essa palavra toque o coração de cada um de vocês. Coloque suas mãos assim em forma de receber o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até a próxima e que o Senhor Jesus vos abençoe.